cansaço pode ser perigoso, muito perigoso. A Bíblia Sagrada nos fala que o rei Davi, quem já ouviu falar do rei Davi aí? O rei Davi, numa certa ocasião, pelejava contra os filisteus e pelejava também contra um gigante. E a Bíblia Sagrada nos fala que Davi saiu para pelejar contra o segundo gigante da sua vida. O nome desse gigante era Isbi-Benob. Tinha dedos sobrando para tudo e quanto é lado. O homem era forte e alto. E a Bíblia Sagrada nos fala, meus irmãos, que Davi começou a pelejar contra o gigante e ele se cansou. Ele já não tinha mais a mesma força de quando ele derrotou o primeiro gigante. Ele se cansou e o gigante começava a prevalecer contra ele. E a Bíblia Sagrada nos fala que havia um rapaz chamado Abisai, filho de Zeruia. Ele se levantou então em socorro a Davi, foi, lutou, derrotou o gigante e matou o gigante. Imaginem vocês se Abisai não estivesse lá. O grande rei Davi teria morrido, porque se cansou no meio de uma batalha. Nunca comece nenhum tipo de batalha sem antes fazer os cálculos para ver se você pode chegar até o final. Porque nem sempre você vai ter um Abisai ao seu lado. Você não começa um edifício sem antes calcular. Porque senão você começa e às vezes para no meio e passa vergonha. O cansaço pode matar. Davi calculou mal, achou que ainda tinha todo aquele gás. Eu sempre brinco com o irmão Rivaíra aqui. Gostaria de ter esse fôlego que o irmão tem. Eu já tive. Na minha juventude eu pregava, já começava já na quinta marcha. E era grito para tudo enquanto é lado. Eu me prefiro hoje, para falar a verdade. Mas eu gritava mesmo e pulava e, meu Deus, era uma coisa, era um espetáculo. Se eu for tentar fazer isso hoje, no meio da mensagem eu já caio e já não levanto mais. Então eu tenho que saber calcular como é que eu posso pregar. Eu fui pregar numa cidade um dia e um rapaz que me conhecia desde a década de 80 chegou e falou para as pessoas: mas irmão Leiva, agora parece aqueles crentes sorveterianos. Eu disse: mas não é que eu sou sorveteriano, a verdade é que o tempo passou e eu estou mais idoso agora, né? Eu não tenho mais a mesma força. Então, para que eu possa entrar numa batalha, eu tenho que calcular para ver se eu consigo vencer aquela batalha na força que eu tenho hoje. Porque se eu me cansar no meio da batalha, eu posso cair da batalha. E aí eu posso estar em perigo até de morte. Poderia falar, meus irmãos, também, quando Moisés, ele estava em batalha contra os amalequitas, não é isso? A Bíblia Sagrada nos fala que haviam dois homens que ajudavam Moisés a manter as mãos levantadas, Arão e Ur. E a coisa era assim, o Moisés já não tinha mais a mesma força. Então ele levantava o braço, mas de repente ele cansava. Isso é normal, a gente pode se cansar fisicamente. Então quando o braço dele começava a descer de novo, os amalequitas, começavam a ganhar a batalha. Aí arranjaram Arão e Ur para segurar os braços dele para cima. Porque Moisés se cansava. E nós todos podemos nos cansar, tanto fisicamente, como podemos nos cansar também espiritualmente. Como também podemos nos cansar mentalmente. Por isso nós precisamos hoje saber que nós temos um Deus que diz para nós: aquietai-vos. Devemos saber que temos um Deus que nos ajuda a fazer os cálculos para alcançarmos os objetivos da nossa vida. Porque o cansaço nos traz perigo. Cansaço pode nos
nos fazer sofrer derrotas. Cansaço pode nos fazer voltar atrás. Uma das coisas, meus irmãos, que envolve o cansaço físico, cansaço mental, cansaço espiritual, que nos traz falta de esperança. E a Bíblia Sagrada nos fala que a esperança adiada desfalece o coração. Às vezes nós estamos esperando algo já há tanto tempo, e esse algo não acontece. E nós nos cansamos em todas as direções da vida, em todas as esferas do ser. E isso vai afetando a vida física das pessoas, a vida espiritual, mental. E os próprios hormônios, os próprios processos químicos dos nossos corpos começam a se alterar. E é onde as pessoas entram no canal da famosa depressão, do famoso esgotamento. E as pessoas tomam atitudes como um grande homem de Deus tomou. Eu não vou dizer a vocês que o profeta Elias disse: eu vou cometer um suicídio, porque ele não fez isso. Mas ele desistiu de prosseguir, pelo menos. Então Deus foi lá e disse para ele, em outras palavras, é claro, aquietai, ou seja, fica tranquilo, fica calmo. Come a comida que eu vou te dar. Bebe a bebida que eu vou te dar. Agora pode dormir e descansar. Jezabel não vai te pegar, o rei Acabe não vai te pegar. Eu estou aqui, aquietai-vos. Tem muito caminho pela frente ainda, eu vou com você. Quanta gente entra pelo afunilamento da depressão e acaba cometendo suicídio. Nós estamos vendo, meus irmãos, agora com a facilidade da informação, que até muitos pastores têm cometido suicídio. Eu já disse aqui há mais de 15 anos e digo sempre, às vezes eu sou criticado, às vezes eu sou malhado, né? Muitas pessoas gostam de malhar esse pastor, não sei porquê, acho que é porque eu sou bonito, acho que é isso. Mas eu tenho dito, meus irmãos, que pastor é uma pessoa como qualquer uma outra pessoa e também tem as suas dores. Pastor também tem os seus sofrimentos e as suas tribulações e precisa ser compreendido como qualquer ser humano. Todos nós podemos nos cansar de alguma situação. A Bíblia fala que nós podemos nos cansar até de fazer o bem. A Bíblia fala: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. É o que diz a palavra do Senhor. Não vos canseis de fazer o bem, é o que fala Paulo aos Tessalonicenses, aos de Tessalônica, aos de Gálatas também. Nós podemos nos cansar, meus irmãos, até de fazer o bem. Imaginem vocês. E eu não vou dizer a vocês que a gente não tem isso, não põe isso na cabeça às vezes. Quantas vezes a gente fala: eu não vou mais ajudar ninguém, não. Eu já falei isso muitas vezes. Não ajudo mais, eu não quero mais ajudar. Não quero mais. Te faz tanto, as pessoas não consideram, as pessoas viram as costas, as pessoas parecem que só procuram a gente quando precisa de alguma coisa, não quero mais ajudar. Quantas vezes a gente fala isso? Eu já falei tantas vezes. Quem não falou, dá a primeira bibliada. Porque a gente às vezes se cansa de fazer o bem. E a Bíblia está dizendo: não se canse de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se é que não temos desfalecido. A Bíblia Sagrada, meus irmãos, nos fala que é possível até nos cansarmos do próprio Deus. É o que a Bíblia fala. Contudo não me invocaste, mas se cansaste de mim. É o que está dizendo a palavra de Deus. É possível se cansar de Deus. Deus fala através do profeta Isaías.
Você não clama mais a mim. Você se cansou de mim, Jacó. E eu estive, meus irmãos, na Inglaterra, até na época que estava lá o pastor Marena, a última vez que eu estive lá. E eu contemplava com tristeza tanta coisa que eu vi ali. E me entristece o coração até hoje ao saber que esse país que foi um berço do evangelismo mundial, eu diria assim, infelizmente vê os seus templos serem transformados em botecos e também em boates. Eu também estive, meus irmãos, na França, e doía o meu coração ao passar por aquela cidade tão bonita, a cidade de Paris, que nós temos igreja ali, e saber que 70% da população daquele país não acredita em Deus da forma que nós acreditamos. E os 30% que dizem que acreditam em alguma coisa, acreditam em Deus como uma força e tal. Dói o coração. Por que será que isso aconteceu? Porque foram se cansando de Deus. E o cansaço é perigoso. Foram se cansando e se cansando. Ontem eu estava ouvindo o Donald Trump fazer o discurso dele lá, né? O discurso dele se chama The State of the Union, o discurso para a União, para o Estado. E eu ouvindo, muitas pessoas falam mal, ele fala muita coisa que não deveria falar, tudo é verdade, mas uma coisa ninguém pode tirar dele. Ele tem lutado, pelo menos no meu modo de entender, para que a fé do povo americano não se desfaleça. Ainda ontem ele disse que iria fazer cumprir a segunda emenda, que é o direito das pessoas a terem a sua expressão religiosa livre. Não só religiosa, ter livre direito de se manifestar e de ser livre para fazer, enfim, ele falou principalmente das questões religiosas. Desde 1948, que o governo americano tem meio que um tratado de Jerusalém, deveria ser, então, basicamente reintegrada como a cidade principal para os judeus. E nenhum presidente falou nada. E esse aí que parece que o mundo inteiro está tendo um pavor dele, chegou e disse, não, Jerusalém será a capital de Israel e vou mudar a embaixada americana para lá. E eu fico, meus irmãos, maravilhado ao ouvi-lo dizer essas coisas por uma razão simples. Eu estive evangelizando aquele país 8 anos aproximadamente. E infelizmente nós vemos que mesmo um país como os Estados Unidos, que foi basicamente fundamentado em busca, com pessoas buscando liberdade para servir o seu Deus, vou dizer assim, é uma nação que também tem se tornado materialista, tem se tornado humanista, egoísta. E a gente já vê um desprezo total pelos princípios cristãos que basicamente fundamentaram aquela nação.